favor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a bendita paz do Senhor. Que Deus neste domingo possa fazer algo inacreditável. Que o poder de Deus possa manifestar-se neste lugar. E que o Espírito Santo, o Espírito de Deus venha falar a cada um de nós a sua maneira, não a nossa maneira. Abençoa este culto. Abençoa a sua vida. Abençoa a sua família. E se você crê que Jesus está vivo, diga amém. Se você crê que o Espírito Santo é uma pessoa e é Deus, diga amém. Se você crê que você é um filho lavado, remido, santificado pelo sangue de Jesus, diga amém. Aleluia. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Meu irmão, minha irmã, filhos na fé, ovelhas do meu apostolado, quando você vem à igreja e você está aqui presencialmente, ou os que estão me ligando, ou estão me vendo em online, deve se alegrar ao Senhor. Deve esquecer-se de tudo. Quando você está a ouvir a palavra de Deus, quando você está a ler a Bíblia, deve concentrar-se. Mas concentrar-se, largar tudo, porque Deus tem a solução para tudo. Na palavra de Deus há resposta para tudo. Se Deus está no controle, por que vamos descontrolar? Quem está no controle dessa pandemia é Deus. Quem está no controle da tua situação, que você entrou em desespero, angústia, tristeza, não consegue dormir, dias após dia, Deus está no controle. Agindo Deus, agindo Deus, agindo Deus, agindo Deus. Aleluia. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, ninguém impedirá. Agindo Deus, ninguém impedirá. Agindo Deus,
Agindo Deus, quem impedirá? Você na tua oração pode dizer: Senhor, venha agir nesta situação. Senhor, encontra-me em angústia, encontra-me em desespero, já não sei o que fazer mais. Venha agir nesta situação. Venha agir, porque Tu és amor. Tu és amor. Derrama o Teu amor sobre mim, Senhor. Derrama o Teu amor, Senhor. Agindo Deus, quem impedirá? Aleluia. Vou chamar a nossa convidada de honra para esta manhã, que é a apóstola Geisa. Ela é professora da Faculdade de Logos, à distância, que vai nos trazer a palavra para este domingo. Aleluia! É maravilhoso poder estar aqui diante de vocês. Estou muito, muito, muito feliz. E eu agradeço ao Senhor por tudo que Deus tem realizado nesses últimos dias. É um prazer poder conhecer uma pessoa tão maravilhosa como a apóstola Tina. Eu agradeço imensamente ao Senhor, porque quando Deus nos apresentou, Deus gerou algo especial. Porque Deus confirmou tudo que Deus tinha preparado. E algo maravilhoso é que o Espírito de Deus tem testificado. Eu sou a apóstola Geisa, eu vim do Brasil. E da mesma forma que esta mulher maravilhosa tem um ministério, eu também tenho um ministério. E os nossos ministérios se identificam demais. Aleluia. Temos a mesma visão, a mesma direção. E quando Deus faz as coisas, Deus faz perfeito. Eu agradeço de todo o coração por tudo que eu tenho recebido desde o minuto que eu cheguei neste lugar, por esse convite, por essa oportunidade. E também eu gostaria de agradecer pela equipe maravilhosa que eu vejo trabalhando fielmente todo o tempo, se dispondo, dando a sua própria vida. É maravilhoso. Muito obrigada a todos por tudo, de coração. Muito obrigada a minha amiga apóstola Tina, de coração, em nome de Jesus. E nós estamos aqui com um objetivo. Nós queremos que o reino de Deus cresça. E nós queremos que a glória de Deus seja derramada neste lugar. Eu estou imensamente feliz, porque estamos aqui exatamente num momento precioso. E estamos aqui diante
do que foi estabelecido neste ministério. O que é maravilhoso, que é tempo de limpeza espiritual para revestimento de poder. Aleluia! Para sermos revestidos da glória, da autoridade, da capacitação e do poder do Espírito Santo, precisamos estar prontos, preparados, limpos, purificados, santos. Porque Deus não habita em vaso sujo. Nós temos que nos preparar, porque estamos de um Deus todo-poderoso. Aleluia! Como a nossa amada pastora Tina declara, este ano é um ano de libertação, é um ano de reflexão, é um ano de decisão, é um ano de maturidade e um ano de recuperação. Aleluia! E estou diante de vocês para expressar meu coração. E eu quero que o próprio Deus venha se manifestar. Porque uma igreja que foi criada no plano e no propósito de Deus, uma igreja fundamentada, base na palavra, é uma igreja viva, que transforma, que cura, que liberta vidas. Aleluia. Aleluia. Eu gostaria também, nesse momento, que você estivesse em oração. Nós vamos fazer uma oração especial. E eu quero que você ore comigo agora. No nome de Jesus. Feche os teus olhos. E vamos consagrar este momento mais uma vez. Porque os anjos do Senhor estão aqui e estão ministrando nas nossas vidas. Mas nós temos que declarar diante do Pai: Pai, eu cheguei, eu estou aqui, eu me disponho de todas as coisas. Senhor, eu deixo a minha vida lá, e agora eu paro diante da tua face e eu te peço: Deus, fala comigo, porque eu preciso ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, declaramos a vitória de Deus, a unção, o poder do Senhor sobre este lugar. Em nome de Jesus, estamos declarando que o Senhor senta no trono, e que o Senhor nos ensina, e que o Senhor ministra, e que o Senhor fala neste momento para todos. Porque nós necessitamos do Senhor. Porque nós estamos aqui. Porque nós amamos a Deus. Porque Ele é a razão da nossa vida. Pai, te entrego este tempo, em nome de Jesus. E eu gostaria de, neste momento, abrir, cantar um pouquinho, louvar um pouquinho diante da presença de Deus. Ora, Baratsiri. Aleluia! Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei de Deus. Bem-aventurados todos os que trilham, que andam em caminhos retos e na lei
Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Derrama do teu amor, derrama da tua graça, derrama da tua unção, derrama das tuas bênçãos neste lugar, nesta manhã. Glorificamos, porque tu és o nosso Deus. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós guardamos a tua lei no nosso coração. Jesus, eu convido a igreja para se assentar e nós estaremos diante da presença de Deus. E como é um ano especial diante da presença de Deus, aonde nós estamos adorando e nos preparando em consagração, tem um assunto que é extremamente importante, que está no coração do Pai. E eu quero nesta manhã trazer esta palavra. Eu quero falar sobre a aliança diante da presença de Deus, em nome de Jesus. Deus é um Deus de aliança. Amém? Amém. Deus é um Deus de aliança. Aleluia. Você sabe que 299 vezes entre o Velho e o Novo Testamento, a palavra aliança está ali na palavra. No Novo Testamento, nós temos que compreender que existe um princípio de aliança. E no Velho Testamento, no Novo Testamento, ela vem do grego diatek, que é traduzido por aliança ou por testamento. E Deus é um Deus de alianças. Aliança, ela é extremamente importante, porque é um contrato, é um tratado, é uma união entre duas partes. As duas partes têm responsabilidade nesta aliança. Também é uma maneira de materializarmos convicções,
fidelidade que nós temos para com Deus ou para com quem nós nos aliançamos. Aliança também faz parte de termos uma vida santa diante do Senhor. Na palavra de Deus, nós vemos a importância da aliança. De Gênesis a Apocalipse, em toda a história, Deus estabeleceu várias alianças, porque Deus trabalha com aliança. E eu vou contar algo que Deus falou no nosso ministério. Quando nós iniciamos o ministério na nossa cidade, Deus trouxe uma palavra muito forte para nós. Deus disse: vocês irão iniciar este ministério, mas acima de tudo, esta terra precisa fazer aliança com Deus, porque aqui nesta terra fizeram alianças com deuses e outros povos, outras alianças, mas Deus disse: façam uma aliança comigo. Deus, para se manifestar na terra e para chegar e falar ao homem, Ele precisa ter alguém que tenha uma aliança com Ele. E como nós estávamos estabelecendo uma aliança, nós estávamos numa região difícil. Eu vou contar para vocês. Deus disse: sai, sobe. E nós passamos 7 dias em oração, em jejum e oração, pedindo uma direção do Espírito Santo. E Deus deu toda a doutrina, a palavra, a direção para o ministério. Mas, no meio daquele processo, eu estava em adoração diante de Deus. E o Espírito Santo manifestando a sua glória. E o Senhor colocou nas minhas mãos uma arca da aliança. E eu disse: Senhor, uma arca da aliança precisa de ser estabelecido uma aliança comigo. E eu comecei a louvar. E eu perguntei: mas Senhor, o que significa? E Deus disse: construa uma aliança como símbolo e ato profético, para que esta terra possa ter possibilidade de que eu chegue até este povo. Nós fizemos um cerimonial. E nós trazemos a aliança e damos 6 passos, adoramos, confessamos os pecados, adoramos, confessamos os pecados, demos mais 6 passos, trazemos diante do altar, colocamos uma arca da aliança e pedimos perdão pela terra, por todo o sangue derramado, por todos os pactos que tinham sido realizados naquela terra. E nós dizemos: Pai, diante de Ti, nós nos prostramos e declaramos: vem sobre esta terra, porque este povo que está aqui estabelece uma aliança contigo. A partir dali, algo começou a acontecer naquela terra. Foi a direção de Deus para a nossa terra, para o nosso ministério. Sem aliança não existe comprometimento, e as partes não vão receber comprometimento, e as partes não vão receber aquilo que é necessário. Aliança diz respeito a respeitar
regras e precisa haver fidelidade. Deus deu tudo para o homem. Quando Deus foi estabelecer uma aliança com o homem na terra, Deus preparou o campo, Deus criou um jardim. Primeiro Deus criou os céus e a terra, Deus criou um jardim. Nesse jardim Ele fez a melhor casa, mais maravilhosa. Ele plantou árvores, Ele colocou animais, Ele fez todas as coisas. E depois que Deus fez todas as coisas, Ele disse: agora eu vou convidar alguém. E eu vou convidar para ele morar. E todas as coisas que ele construiu e que ele fez, ele diz: e isto tudo era muito bom. Porque a aliança de Deus com o homem foi uma aliança perfeita. A aliança de Deus com o homem foi uma aliança eterna. Deus, quando estabeleceu esta aliança, na palavra de Deus, em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 28, Gênesis, capítulo 1, versículo 28, diz: Deus os abençoou e lhe disse: multiplicai, frutificai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus trouxe a primeira lei que foi estabelecida, a regra, mas sempre em toda regra existe algo que eu posso e algo que eu não posso. Também no capítulo 2, no versículo 15, na palavra de Deus diz: o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrereis. Uau! Em qualquer lugar, em qualquer situação, que você estabeleceu uma aliança, haverá regras, haverá leis, haverá o que eu posso e o que eu não posso. E o que eu não posso gera um sentimento e uma atitude de que eu respeito de verdade aquela aliança, que eu estou em concordância com a aliança. Se disseres: não faça, como eu sou fiel, eu vou tomar uma decisão e eu vou fazer o que está me mandando. Tudo que o homem precisava para ser feliz e completo, Deus já tinha estabelecido. Deus só colocou uma pequena árvore num canto, em algum lugar, naquele jardim, que era a casa do homem, como teste, para que o homem pudesse ser provado, que ele tinha decidido sim, obedecer todas as leis.
Mas o homem desobedeceu. E quando o homem desobedeceu, entrou dentro do coração do homem muitas coisas ruins, vieram sentimentos terríveis. E a coisa mais importante que Deus fez, quando o homem desobedeceu, pecou, quebrou a aliança que Deus tinha estabelecido, foi que Deus tirou o homem de dentro daquele jardim e o levou e disse: pode ir, agora você se vira, agora você vai ter que trabalhar, agora você vai ter que lutar, agora você vai ter que fazer o que for necessário para você viver a tua própria vida, porque decidiu ser independente. E o que Deus fez foi colocar um anjo com uma espada na porta da entrada do jardim do Éden. E este girava a espada em todas as direções, para que fosse impedido o retorno do homem para dentro daquele jardim. Você já se perguntou por que Deus? Por que Deus tirou o homem de dentro do jardim? Porque dentro do jardim tinha uma outra árvore. Tinha a árvore da vida. E cada vez que se come a árvore da vida, eu recebo a vida eterna. Se o homem tivesse permanecido dentro do jardim, ele teria ido até a árvore da vida e teria comido o fruto. E quando comesse o fruto da árvore da vida, nunca mais teria solução para a raça humana. O homem teria que viver dali para todo sempre naquela condição de afastado de Deus e de pecador, até quando Deus cancela, ou quando Deus traz o juízo ou a justiça, Deus está mostrando o seu amor. Por amor, por amor, por amor a esta raça perfeita e maravilhosa que Deus criou segundo a sua imagem e semelhança, Deus retirou o homem do jardim do Éden para protegê-lo, para que ele não comesse da árvore da vida. Por quê? Porque Deus é Deus. Deus é santo. Deus é santo. Em Deus não existe sujeira. Em Deus não existe. Porque Deus é puro. Deus amou o homem de uma forma tão preciosa, que Ele próprio se humilhou, Ele se inferiorizou, porque a raça humana é o ser mais maravilhoso de todos que Deus criou nesta terra, porque Ele amou. E todos são lindos. Aleluia. Aleluia. Você é lindo. Você é linda. Porque Deus te gerou. Porque você é imagem e semelhança de Deus.
assim que Deus estabeleceu. Deus então escolheu criar uma forma de resgatar ao homem que Ele ama tanto, ao homem que estava perdido. E quando Deus estabeleceu isto, Ele separou um homem. E Ele chamou este homem, chamado Abraão, e Ele preparou uma nação. Ele formou uma cultura. Através dessa cultura, Ele preparou esta nação com o objetivo de que através dela viesse o Messias, o resgatador, o salvador da raça humana. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! Quando Deus chama Abraão, o seu nome mudou para Abraão. Aqui nós vemos que em Gênesis 14, do 18 ao 20, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. O dízimo é um princípio de aliança. O dízimo é um princípio estabelecido por Deus no início. Quando Deus trouxe, gerou aliança, e Ele fez, repartiu pão e vinho. E quando Ele repartiu, Ele estabeleceu com Abraão e com o povo que viria atrás de Abraão, Ele estabeleceu uma aliança. E em correspondência, dando em troco, estando em comprometimento e declarando: eu concordo, eu estou em unidade, eu estou junto aqui. O que Ele fez? Ele trouxe o dízimo. Ele deu daquilo que Deus deu para ele. E a aliança foi estabelecida em nome de Jesus. Toda aliança precisa ser dos dois lados. E a aliança gera também direitos, mas deveres. Êxodo, no capítulo 15, no versículo 5 e versículo 6, diz: agora, pois, se atentamente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. Êxodo 19, versículo 5, e agora eu vou ler o versículo 6. Diz: e vós sereis para mim reino sacerdotal, nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. A primeira coisa que Deus faz quando chama uma pessoa e diz: eu vou cuidar de ti, eu vou lutar pelas tuas lutas, eu vou lutar pelos teus problemas, eu vou guiar-te, eu vou levar-te para um melhor lugar, eu vou restaurar a tua história, eu vou te dar uma nova história.
que nós tenhamos estabelecido uma aliança com Deus Todo-Poderoso. Sem aliança, não existe como Deus se manifestar. É o maior princípio estabelecido por Deus desde o início, desde que quando Deus criou a raça humana. E sempre Deus fala: estabeleça aliança comigo, entrega, anda na lei, faz a minha vontade. Se, porque em toda a Bíblia tem o se eu fizer, se eu obedecer, por isso receberei e serei abençoado. Se, sempre tem o se. Sempre haverá. Ele pede a única coisa: guarda a minha aliança. Porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é a voz de Deus, é o próprio Deus se manifestando. E na sua palavra está dentro dela todas as coisas necessárias que eu preciso guardar para viver no meu dia a dia e ser feliz. Aleluia! E ele ainda diz que se vocês guardarem a minha aliança, sereis para mim reino sacerdotal e sereis nação santa. Em Abraão, Deus o chamou e disse: Abraão, olhai para a areia do mar. E ele disse: da mesma forma que você não pode contar as pedrinhas do mar, as pedrinhas da areia, assim será a tua herança. E Deus também não parou por aí. Deus virou e disse: olhai para as estrelas do céu, e da mesma forma que é incontável, e você não pode contar quantas estrelas tem no céu, assim será a tua herança. Quando Deus disse areia do mar, Deus estava estabelecendo um povo especial. Ali era a aliança de Deus com um povo de Israel. Quando Deus disse as estrelas do céu, Deus estava dizendo que existiria outro povo e que este povo faria parte da aliança e receberia todas as bênçãos estabelecidas por Deus. É a igreja, somos nós. Em Abraão, nós somos abençoados porque nós recebemos, porque fazemos parte da promessa de Deus. Quando Deus estabeleceu para que se iniciasse a restauração da raça humana. Aleluia. E hoje nós fomos enxertados na videira e nós fazemos parte desta aliança. Agora vem Jesus, Ele derramou o seu sangue poderoso, e através de Jesus Cristo nós somos salvos. E cada pessoa que é gerada no Espírito, que nasceu de novo, a necessidade do novo nascimento. Sem o novo nascimento ninguém verá Deus. Ele é o princípio, é um milagre que acontece dentro do corpo do ser. O meu espírito é gerado, e naquela hora eu passo a ter liberdade através de Cristo, de ter comunhão novamente com Jesus Cristo de Nazaré, com Deus Pai, com Deus Espírito Santo. Mateus 26, no versículo 28, diz, Mateus 26, versículo 28, pois isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, o qual é derramado por muitos para remissão de pecados. E a Hebreus 12,
Hebreus 12, 24. Hebreus 12, 24. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. A palavra de Deus, a forma que Deus fala com a raça humana é através do estabelecimento de alianças. Alianças. Amém? Vamos, em nome de Jesus, entender. Aqui é um ministério. Igreja de fé, ministério, igreja de fé e libertação. Deus escreveu e estabeleceu este ministério. Ele foi chamado pelo próprio Deus. E o Senhor trouxe você, e você foi gerado dentro deste ministério. Aleluia! A aliança que precisa ser estabelecida, primeiro, é com Deus Todo-Poderoso, mas faz parte dentro das leis. O que Deus está pedindo é que haja uma aliança com a igreja local, a qual você está inserido, porque Deus te plantou ali. Aleluia! E eu quero trazer, pela palavra de Deus, algo muito importante. Em nome de Jesus. E eu quero que você abra a sua palavra em Deuteronômio, no capítulo 12. Em nome de Jesus. Deuteronômio. Capítulo 12. No versículo 1 diz assim: são estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que o Senhor, o Deus de vossos pais, vos destinou como possessão todos os dias que viveres na terra. A primeira coisa que Deus fala aqui é que Deus quer que haja uma limpeza. Ele diz no versículo 3: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, queimareis os seus bosques sagrados, abaterei as imagens esculpidas dos seus deuses e apagareis o seu nome daquele lugar. Todos os lugares, todos os ídolos, todos os pactos, todos os envolvimentos que eu tive na minha vida antes de Cristo, eu preciso cancelar, eu preciso romper as minhas alianças que eu tive no passado com o pecado, com os ídolos, com a idolatria. Derrubareis, destruireis, porque não existe como eu fazer uma aliança com Deus e com os ídolos. Deus não aceita. E Deus quer o primeiro. Deus quer o meu coração. Por quê? Porque se eu não der o meu coração, os ídolos vão tomar o meu coração. E eu não vou conseguir andar na verdade, nem na lei do Senhor. Eu preciso de desfazer, porque todos os deuses e todo mundo tem conceitos, tem valores, tem atos, habilidades
eu preciso de deixar. O meu Deus precisa ser único, Senhor. Aleluia! Em primeiro lugar, existe povo de Israel. Em segundo lugar, existe igreja do Senhor Jesus Cristo. Se nós pensarmos em povo de Israel, nós vamos ver que o povo de Israel tinha tribos. Várias tribos. Cada uma tinha um lugar. Cada uma tinha uma função, um trabalho. Da mesma forma, quando nós pensarmos em igreja, nós vemos que na igreja existem templos, existem ministérios. Cada ministério tem um chamado. Cada ministério tem um propósito, uma direção. Aleluia! E são diferentes. A palavra de Deus diz, no mesmo texto, Deuteronômio 12, no versículo 5. Eu quero que você preste bem atenção neste versículo. Mas buscarei o lugar que o Senhor vosso Deus escolher entre todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação. Uau! Eu vou ler esse versículo mais uma vez, e eu quero que você preste muita atenção. Nós temos que andar pela palavra. Nós temos que fazer alianças. E essas alianças são estabelecidas e não são rompidas quando se quebra. Todas as vezes que se quebra uma aliança, destrói e vem maldição. E haverão consequências. Porque Deus é um Deus de aliança. E quando eu penso em aliança, eu lembro aqui de uma pessoa. Era uma moabita, ela chamava Ruth. Ela era uma pessoa que não fazia parte do povo de Israel, mas esta mulher resolveu fazer uma aliança com sua sogra. E quando ela fez aliança com a sua sogra, ela deixou de conquistar o seu futuro, de pensar na sua própria vida, de pensar em planos e propósitos para si próprio. E ela disse: eu estou morrendo para mim, e agora eu estou me aliançando com a minha sogra, e eu estou dando a minha vida por ela. Quando Deus olha para a terra, Ele olha para a terra. Quando Deus olha para a terra, Ele procura na terra pessoas que têm caráter e que têm aliança. Aliança. Porque Ruth tomou uma posição como essa, Deus a abençoou, e o seu nome foi escrito na eternidade, e todos nós a conhecemos hoje, porque ela era uma mulher de aliança. E foi tão fantástico que Deus deu um livro no seu nome. Quantas pessoas têm um livro no seu nome? Uma moabita, que não fazia parte do povo de Israel. Deus
é um Deus de aliança. Deus é um Deus de aliança. Eu vou ler esse versículo outra vez. Mas buscarei o lugar que o Senhor vosso Deus escolher entre todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação. Aqui está dizendo que eu preciso de uma casa. Eu preciso de uma família. Essa família vai me ajudar. Essa família vai me amparar nas horas difíceis. Mas eu terei também com quem me alegrar e expressar as minhas conquistas. E na hora que eu precisar, de um puxão de orelha, é dentro dessa casa. E ali eu sou preparado, ali eu sou forjado, ali eu vou sendo moldado. Para quê? Para viver uma vida abençoada, debaixo de uma cobertura específica espiritual. E no versículo 6 em diante diz assim: trareis a este lugar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, as vossas ofertas especiais, os vossos votos, as vossas ofertas voluntárias e o primogênito das vossas vacas, das vossas ovelhas. Ali comereis na presença do Senhor vosso Deus, e vos alegrareis com as vossas famílias, por todo o bem com que vos abençoar o Senhor vosso Deus. Que a palavra de Deus está dizendo é que cada pessoa precisa de participar de uma única tribo. E nesta única tribo eu vou participar, eu vou dar a minha vida, eu vou oferecer o meu melhor, eu vou receber também. Eu estarei em aliança e em unidade dentro desta tribo. Mas tem uma coisa que o Espírito de Deus, que Deus trouxe, que a palavra de Deus trouxe para nós, no versículo 8, diz assim: não fareis cada um como bem lhe parece aos seus olhos, conforme a tudo o que hoje fazemos aqui. Você está aqui no Ministério de Fé e de Libertação. Esta é uma igreja embasada, firme na palavra de Deus. As suas doutrinas são bíblicas. E cada pessoa que faz parte deste ministério precisa estar interligado, ligado a este ministério. E as suas doutrinas fundamentadas, e eu tenho que andar em concordância, em aliança. E é muito sério quando eu estou num lugar e eu digo: não, eu não concordo com o líder, aquilo está errado, eu acho que assim é melhor. Eu passarei a ficar debaixo de maldição, porque Deus é um Deus de alianças. No versículo 9: pois ainda que não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus, mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, quando vos der repouso de todos os vossos inimigos em redor e moradores em segurança. Então, no lugar
que escolher o Senhor vosso Deus, a fim de nele fazer habitar o seu nome. Para lá trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, as vossas ofertas especiais, de todas as vossas dádivas escolhidas, que voltardes ao Senhor. Ali vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós, vossos filhos, vossas filhas, vossos escravos, vossas escravas, bem como o levita que mora dentro das vossas cidades, que não recebeu nem parte nem herança convosco. Mas no versículo 13, tem mais um alerta. E nós temos que compreender o que Deus está falando na sua palavra. Guarda-te de ofereceres os teus holocaustos em todo lugar que vires. Guarda-te de ofereceres os teus holocaustos em todo o lugar que vires. Guarda-te de ofereceres os teus holocaustos em todo o lugar que vires, somente no lugar que o Senhor escolher, em uma das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos, e ali farás tudo que te ordeno. Eu quero trazer o entendimento. Quando nós somos plantados por Deus num lugar, Deus nos gerou ali. E este lugar é a minha casa. Este lugar é aonde eu preciso permanecer. Deus é um Deus de aliança. E eu declaro que é tão importante fazer uma aliança com a igreja na qual eu estou, lutar por ela, esteja nela em todo tempo, dê sua vida a ela, declare que lutará por ela, e Deus se alegra de pessoas que fazem aliança. Aleluia! Aleluia! É maravilhoso quando nós temos esse entendimento. Nós vemos tantas pessoas instáveis, que não se entregam, não entendem. Se você está em um lugar que não tem os fundamentos, que não tem a palavra, que não é segundo as Escrituras, que não tem o poder do Espírito Santo, você precisa de sair deste lugar. Porque você está num lugar que não é segundo as Escrituras. Mas se você está em um lugar aonde que tem a palavra, que tem os ensinos, que tem o amor, que tem o ensinamento, tudo aquilo que é necessário, e os princípios e doutrinas bíblicas, você precisa de honrar aquele lugar de todo o seu coração. Aleluia! Amém! Dá uma salva de palmas. Obrigada, Jesus! Obrigada, Jesus! Obrigada, Jesus! O próprio Deus fez aliança eterna. Isaías 54:10 diz: pois as montanhas se retirarão e os outeiros serão removidos, porém a minha benignidade não se apartará de ti, nem será removido a aliança da paz. Diz o Senhor, que se compadece de ti. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança eterna, dando-vos
as firmes beneficências prometidas a Davi. O Senhor estabeleceu a aliança. Em Hebreus 13:20, ora, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dentre os mortos ao nosso Senhor Jesus, grande pastor de ovelhas. Amém. Glória a Deus. Existem muitas alianças que nós precisamos de estabelecer na nossa vida. Precisamos entender o plano e o propósito de Deus. Quando Deus estabeleceu a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, eu quero dizer, quando Deus estabeleceu a igreja local, eu quero dizer, muita coisa mudou. No Velho Testamento nós vimos profetas independentes que falavam. No Novo Testamento nós não vemos mais profetas independentes, porque agora é uma igreja, é um corpo. O ministério é separado pela igreja local. Eu tenho que estar naquela igreja, ser tratada naquela igreja, ser preparada naquela igreja. A igreja vai olhar para mim e a igreja vai me separar. Separai-me a Barnabé e a Paulo para a obra que tenho estabelecido. Eu preciso esperar o meu tempo. A igreja vai ver. A igreja vai ver quando eu estiver preparado e eu vou poder estabelecer um ministério. Eu preciso de estar nesta igreja, de viver nesta igreja, de fazer aliança nesta igreja e de estar ali em fidelidade e compromisso. Aquele que é fiel será abençoado. Aleluia! E agora, eu gostaria de falar para esta igreja local, em nome de Jesus. Nós entendemos o que a palavra de Deus diz. Amém? Eu vejo aqui uma mulher, eu digo, uma princesa ou uma rainha de Jesus. Essa mulher deu a sua vida. Ela ouviu o Senhor. Ela obedeceu. Ela deixou tudo para trás. Ela se entregou ao ministério, porque ela estava obedecendo a um chamado grande. E eu digo para cada um dos que estão aqui, o ministério dela só começou. Deus tem muito mais. E ela vai ser levantada nessa terra. Porque grandes propósitos Deus tem na vida dessa mulher. Igreja do Senhor, aliança é extremamente importante. E eu digo, faça uma aliança com Deus, em primeiro lugar. Faça uma aliança com a apóstola Tina, a sua mamã. E depois, faça uma aliança com a sua família. Uau! Eu quero trazer o entendimento. A minha aliança é com meu marido. Meu marido, é claro, eu tenho uma família, eu tenho um marido, eu tenho 3 filhos, eu tenho uma neta. E a minha aliança é com eles. Mas, se porventura o meu marido se desviar,
os meus filhos se desviarem e eles não quiserem andar nos caminhos do Senhor, a minha aliança é com Deus. A minha aliança é com minha líder. A minha aliança é com a minha igreja. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Eu quero 1 minuto para dizer. No meu ministério, nós começamos com 7 pessoas. 7. Começamos bem. Mas passamos por batalhas espirituais, tivemos que enfrentar muitas coisas. E no meio daquela história, teve pessoas que se afastaram entre os 7. Teve um casal que deixou a igreja. Ele participou desde o início, era uma pessoa idônea e maravilhosa. E ele se afastou. Mas o nome dele continuou lá. E nós continuamos orando por 18 anos. Por aquela vida. 18 anos. Quando Deus te planta no lugar, é naquele lugar que Deus vai estabelecer o seu chamado e o seu ministério. Os anos se passaram. E ele me ligou. Eu preciso, apóstola, falar com você. E ele chegou e me disse: perdão, eu pequei. Eu não entendi. Eu me afastei. Eu não me afastei de Deus. Eu fui para outra igreja. Eu fui para a 2ª igreja. Nesta igreja eu fui ungido pastor, me deram o púlpito e eu fiquei como pastor por 5 anos. Mas no meu coração eu sabia aonde era o meu lugar. E as coisas não aconteciam e a minha família começou a ser destruída. E ele voltou, pediu perdão. Eu perdi tempo. Porque eu entendi, não é o ministério em si, o meu ministério é a igreja, é pela igreja que eu vou estabelecer o plano e o propósito de Deus. Não se afaste do seu chamado. Não olhe para a direita e nem para a esquerda. Permaneça firme no seu lugar. Deus, na hora certa, vai dizer: apartai-me, Barnabé e Paulo, para o trabalho que eu tenho. Esta mulher tem dado a vida e tem dado embasamento e auxílio para todos os que estão neste lugar. Louva ao Deus Todo-Poderoso e estabeleça uma aliança em nome de Jesus. Aqui está a mulher que Deus separou para guiar este rebanho, para abençoar estas vidas. Ela tem sido fiel. Aleluia. Ore por ela. Lute com ela. Eu só quero falar uma coisa. Ela é homem, mulher, ser humano. E eu trago uma palavra. Ela é fiel.
E essa fidelidade depende de você, de todos os dias, separar um horário e orar e cobrir ela, para ela ser protegida. Eu também tenho uma coisa para dizer. Você imagine se algum dia essa mulher se afastar dos caminhos do Senhor. Se ela pecar. E eu pergunto, o que é aliança? Todo o tempo que ela lutou, que ela ajudou, que ela esteve amparando, conversando e orando e pedindo a Deus a bênção sobre a sua vida. E se ela se afastasse, o que você vai fazer? Quantos não têm aliança? Porque na hora que alguma coisa acontece, levanta a voz, começa a amaldiçoar e começa a dizer: não, olha só, ela fez isso, ela se afastou, eu vou embora daqui. Mas este não é o propósito que Deus estabeleceu para a igreja. Quando acontece algo, a igreja tem que ficar ao lado e proteger, e lutar, e orar, e segurar, para que ela rompa, para que ela volte, porque ela é homem, ela é mulher, ela precisa de Jesus Cristo como Salvador. Ela não é deusa, ela é de carne e osso. Mas ela está estabelecendo algo especial. Faça uma aliança de qualquer jeito, sim ou não, e lute por essa vida. Agora a coisa, ela nunca vai se afastar, porque você está junto, e você vai estar orando e cobrindo, e Deus vai estar honrando, e ela vai estar cobrindo você, abençoado, e Deus vai estar abençoado. Este rapaz que voltou, porque é meu filho, eu gerei todos os anos, eu orava, eu vi a sua filha nascer, ela era estéril, nós oramos, ela foi curada, e ela teve o primeiro filho, a primeira filha, e eu via de longe. E eu sabia que ele tinha um outro filho, eu nem conheci. Agora ele chegou com os 2 filhos. A vida tinha uma fábrica. Deus fez com que perdesse muito, com que muitas coisas acontecessem. Não permita que isso aconteça na sua vida. Seja fiel, anda com seu líder, custe o que custar. Ora, nas horas difíceis, luta por ela, luta por esta igreja, ama esta igreja, dá a sua vida em nome de Jesus, porque você será abençoado. E eu gostaria de fazer uma oração. E eu gostaria que você fizesse essa oração comigo. Eu quero que seja fortalecida a aliança que você tem com essa mulher. E vou dizer, se porventura algum dia você abriu a boca e você falou algo contra, arrepende e volta agora para aquilo que Deus estabeleceu, em nome de Jesus. Fala assim: Deus Pai, eu agradeço, porque Jesus Cristo é Deus, é Senhor, Ele é o mediador. E o Senhor Jesus Cristo estabeleceu uma aliança com a igreja. E o Senhor criou a igreja. E agora eu estou diante de Ti para estabelecer a confirmação, a aliança para contigo, Jesus. E Pai,
conforme o teu ensinamento e a tua lei, eu quero, diante da tua presença, estabelecer uma aliança com o ministério de fé e de libertação de Luanda, de Angola, em nome de Jesus. Eu declaro que eu me submeto à autoridade da apóstola Tina. Ela é a minha líder e eu estarei aqui disposto a servi-la e servir a este ministério. Senhor, separa-me para aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida. Prepara-me neste lugar e, acima de tudo, eu declaro: obrigada, obrigada, porque esta mulher é real, é verdadeira, ela busca o Senhor. E eu quero declarar que eu a amo e vou estar com ela em toda ocasião, em qualquer momento, porque o Senhor estabeleceu neste ministério. Em nome do Pai, eu te peço perdão por tudo que eu já fiz, por todas as decisões erradas, por todos os pensamentos iníquos, por todas as vezes que eu entrei em rebelião e que eu fui contra. Mas nesta hora eu estabeleci um novo tempo. Eu quero começar uma vida de fidelidade, de obediência, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta as mãos. Aleluia! Jesus é rei. Cubram ela, porque o Senhor só começou. Tem muita coisa pela frente e ela não pode andar sozinha. Ela precisa de cada um, o menorzinho, o mais pequenininho. Ela precisa, porque foi Deus que te chamou, foi Deus que estabeleceu este lugar, e é Deus que vai guiar em todo o tempo. Ser abençoado em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia. Deus abençoa a apóstola Geisa e profeta. Ele é mestre. Deus abençoa pela palavra que nos trouxe. Cada um de nós possa refletir, porque esse é o ano de reflexão e de decisão e de maturidade. Vamos ganhar maturidade, conforme ele acabou de dizer. Acho que nem acabou tudo, que ela vai continuar com o mesmo tema no segundo culto, porque ainda há coisas que ela não acabou. Nós temos que parar, porque por causa das medidas restritivas temos que ficar pouco tempo com as máscaras. Deus abençoe. Vamos pôr rapidamente as nossas ofertas, por favor, para depois fazermos a oração final. Agora, por favor, nossas ofertas, para depois nós fazermos a oração final para sairmos. Aquele que trouxe o seu dízimo, aquele que trouxe a sua oferta, por favor. Para o segundo culto, para a continuação da mensagem, podem ficar. Fala para mim, fala uma palavra para mim, fala.
aqui, Senhor. Fala para mim, estou aqui, Senhor. Fala Aleluia. para mim. Gostaria de pedir para você me ouvir um pouquinho mais. Nossa igreja estava no começo. Nós tínhamos mais ou menos umas 150 pessoas. Aquele jovem que era o iniciador, junto dos 7 que fizeram aliança, que saiu. Quando ele saiu, aconteceu um arrombo. Houve uma rebelião grande naquela igreja. Todos saíram por causa dele, porque ele era pilar dentro do ministério. Nós ficamos com a minha família, com as minhas escudeiras e mais ninguém. E nós pensamos, nós tínhamos alugado um prédio. E nós pensamos, nós não teremos mais como pagar. E nós vamos ter que fechar aquele prédio. Meu marido é engenheiro civil. Ele tem um escritório. E naqueles dias ele precisava de sair de onde ele estava. Ele estava diante de uma imobiliária para alugar um outro lugar. E eu e as minhas escudeiras estavam dentro da igreja. E nós estávamos limpando a igreja. E elas olharam para mim e disseram assim: nós não vamos sair daqui. Nós vamos ficar. E enquanto ela falou, deu rema no meu espírito. E eu senti, essa obra não foi criada por homens. Essa obra foi criada por Deus. E o meu coração disse: você reparte o prédio. Você dá uma parte para o seu marido e ele faz o escritório. E o resto você continua. Nós fazemos as orações. E nós clamamos. Pedimos: Deus, em nome de Jesus, cuida de nós. Deus pediu um homem, uma mulher me ligou: você pode fazer o enterro do meu marido? Eu disse: claro. E nós fomos naquele enterro. Naquele enterro eu preguei o evangelho. Eles tinham 15 irmãos. E eles se converteram e vieram para a igreja. E a igreja foi ressuscitada de uma morte. Mas nós passamos por muitas coisas. Igreja, você pensa que você não é nada. Se você foi plantado numa igreja, num ministério, você é extremamente importante. Permaneça, porque o que pode acontecer com essa saída, o pilar, e você não pode romper, porque pode haver consequências. Seja fiel. Seja fiel. E agora ele voltou depois de 18 anos e terá que estar passando por ministração e libertação, porque muitas coisas aconteceram nesse tempo. Quem volta não pensa: eu vou voltar e já vou para o meu ministério. Você pecou, você desobedeceu. Você precisa de limpar, você precisa de ter paciência, você precisa de permanecer, para que você esteja preparado, para que saiam as feridas, porque senão você vai passar isso para frente, para os outros. Os seus conceitos podem ter mudado, os teus valores. É tempo de restituição. Use esse exemplo e, por favor, ouve o conselho de alguém que já passou pelo problema. Deus honrou, porque apesar de tudo, nós nunca paramos de orar. Clamávamos, e apesar de tudo, sustentávamos em oração. E Deus é Deus. E Deus, quando chegou, às vezes eu olho e eu digo: Senhor, que saudade. Como é bom ter de volta. Aleluia.
Que Jesus abençoe. Uma coisa que eu gostaria de perguntar em frente à igreja. Será que profeta, que é um grande profeta, pediu o seu cargo de volta? Não. Está humilde obedecendo ou não está? Totalmente. Ele disse: nem me fala que eu sou pastor. A igreja não precisa de saber. Porque eu sou profeta. Eu não sou pastor. E eu estava no cargo que Deus não tinha me colocado. E eu vim, o Senhor me chamou para ficar do lado e não para ser cabeça. E eu estou aqui para voltar. E eu quero, no tempo certo, depois que eu estiver preparado, eu quero estabelecer o que Deus preparou, em nome de Jesus, para a minha vida. Ele está na humildade ou não está na... Humildade. Toda a família. Porque verdadeiramente houve um entendimento. E eles estão vislumbrando, louvando e sendo restaurados e restituídos. Porque agora voltaram para sua casa. Para sua casa. Em nome de Jesus. Este é um servo. 18 anos após, não reivindicou o seu lugar. Eu quero ser servo. O que eu quero é voltar para minha casa. Toma este exemplo. Você qualquer dia pensa em voltar. Toma este exemplo. Não reivindique o seu lugar. O verdadeiro servo diz: é aqui a minha casa. Me sinto bem em minha casa. É aqui. Quero começar de novo. Não me importa títulos. Este é que é um servo. Este é que é um servo. E de acordo com a história que ela me contou, ela ainda foi em frente a toda a igreja e falou abertamente: 2 vezes. pequei contra vocês. Quero permanecer com vocês, meus irmãos. Quero viver com vocês, meus irmãos. Uns receberam, outros não, como o filho pródigo. Mas ele permanece lá, sem vergonha, sem nada. Toma este exemplo. Não reivindica muito o seu lugar. Não olhe muito para o seu título. Eu sou evangelista, eu sou pastor. Que esta, que é uma história verdadeira, se passou conforme ela está chegando. Já ouviu dividir uma igreja e ficar só uma família? Todos foram, só ficou ela e os filhos e as escudeiras. E há quem diga: mas essa igreja agora virou igreja de família. Os filhos nunca vão te abandonar. Os filhos nunca vão te abandonar. No início do ministério, quando Deus deu a visão, levantou com 7 pessoas. E todo mundo foi-se embora da rebelião de sol e das conversas. Mas Deus, através da morte de alguém que ela pregou a palavra, 15 pessoas vieram e começou a vir. Hoje a igreja está restaurada. E aquele que era a segunda pessoa ao seu lado, que foi a várias igrejas, pregou, fez teologia, fez tudo isso, era um grande homem, tinha de móveis, era abastado. Tudo caiu, tudo desapareceu. Até começou a ter problemas na própria família, relacionamento, nos filhos. Mas depois de 18 anos, ele voltou como aquele filho pródigo que não reivindicou seu lugar. Este é o lugar. Deus abençoe. Vá e reflita. Vá e reflita. Você que ouviu sobre a aliança, não pense em largar a aliança.
Não quebre a sua aliança. Você que ouviu e que não entende, olhar lá para fora, onde estão a prometer muito dinheiro, onde estão a prometer fama, não quebra a aliança, porque as consequências são muito drásticas no futuro. Agora parece tudo muitíssimo bem, mas por que você vai sofrer no futuro? Os que estão a influenciar, os que estão a chamar, cuidado. Ano de liberdade, ano de reflexão, ano de decisão. Quebre aliança. Jesus está voltando. Tire esses maus pensamentos. Não queira sofrer, nem queira fazer com que os filhos sofram. Aquela mulher era estéril, está para as bênçãos. Mamão, que é o Deus do dinheiro, Deus de riqueza, Deus da fama, nos leva muitíssimo longe. Mas depois, as consequências são graves. Irmãos, filhos na fé, seara do Senhor. Há quem às vezes não está contente com o protocolo, mas o protocolo precisa ser ajudado. Há quem não está contente com a segurança, nós precisamos ser ajudados. Não é o facto do protocolo mudar-te, que tudo para vocês vão sair da igreja. Tudo para vocês vão sair da igreja. Ouçam essa palavra, reflitam, leiam muitíssimo bem. Deus está falando para a sua igreja. Alô, e eu quero dizer que em pouco tempo que ele voltou, como ele foi humilde, a fábrica dele está crescendo, ele não tem mais como parar. A família dele já está restaurando em pouquíssimo tempo. Esse é nosso Deus, Deus de misericórdia. Ele reconheceu o seu erro. Reconheceu o seu erro e disse toda a verdade. E tudo que estava destruído em pouco tempo, agora começou a ter dinheiro. E continua no banco, continua a passar por libertação, até o vaso todo estar limpo. Deus os abençoe. E esta palavra, vocês os líderes devem passar nas células, porque quinta e sexta-feira é feriado. E como quinta e sexta-feira é feriado, eu faço um apelo. Na quinta-feira, ela vai ter uma palavra para profetas, o treinamento para profetas. Na sexta-feira, por favor, procure não fazer o teu programa. Se fez, desfaça o teu programa, a não ser por alguma necessidade premente. Mas sexta-feira, eu quero os líderes aqui e eu quero os co-líderes aqui. Ela veio para treinamento, porque este ano é o ano de formação. Eu apostei em formar-vos, porque eu tenho muito trabalho para fazer. Então você que é líder e você que é co-líder, se tem mais alguém que é auxiliar do líder, na sexta-feira poderão estar aqui a partir das 11 horas. Na terça-feira, a partir das 11 horas, uma vez que ela tem o Ministério de Libertação, todos que estão na libertação, que fazem libertação, todas, teremos aqui um treinamento sobre libertação. Nós já fazemos, temos o mesmo ministério, é trocar experiências, como aprimorar. E sucessivamente, nos dias que eu não tenho culto presencial, vou encaixar programas.
Mas farei sempre as lives do meio-dia. Tudo isso nada vai parar. Deus te abençoe. Coloca a tua mão no teu coração. Coloca a mão no coração. E diga: Senhor, ouvi uma palavra que mexeu comigo. A partir de agora, eu vou refletir. Vou tomar o compromisso